Você já visitou uma igreja e não foi bem recebido? Ou já percebeu que sua própria igreja pode não ser tão acolhedora quanto você imagina? Se sim, este vídeo é para você. Vou apresentar um livro que trata sobre igrejas acolhedoras ou como uma igreja pode vir se tornar acolhedora. É um livro, então, essencial para comunidades que desejam realmente receber bem os seus visitantes. Muitas igrejas acham que são acolhedoras, mas será que os visitantes concordam com esta opinião? Assista esse vídeo, porque a dica de leitura de hoje pode ser a ferramenta que você e a sua igreja precisam para se tornarem uma igreja acolhedora. É um livro que irá transformar a sua visão sobre hospitalidade na igreja. Olá, meu nome é Romildo e este é o canal Teologia Missional. Este livro, Tornando-se uma Igreja Acolhedora, escrita por Tom Rainer, foi publicado no ano de 2018 pela editora CPAD. Contém apenas 109 páginas, um livro muito prático. Tom Rainer, ele compartilha neste livro dicas valiosas de como criar um ministério de acolhimento na sua igreja. E claro, se na sua igreja já existe um ministério de acolhimento, este livro poderá ser útil para estudo e capacitação, podendo ajudá-los a repensar sobre a forma como receber aqueles que chegam pela primeira vez aí na sua igreja. Então, pense, o que realmente faz uma igreja ser acolhedora? Basicamente, no livro Tornando-se uma Igreja Acolhedora, Tom Rainer oferece dicas práticas sobre como as igrejas podem tornar-se mais receptivas, acolhedoras e também eficazes em alcançar novos membros. A obra é destinada, veja, a líderes e membros de igrejas cristãs que desejam melhorar a forma como recebem visitantes, visando então criar uma experiência mais calorosa e também envolvente. Muitos líderes veem sua igreja como um ambiente muito mais agradável e harmonioso do que ela realmente é. Porém, a visão de quem está visitando pela primeira vez pode ser muito diferente. E pode, claro, levar uma pessoa que poderia vir a se tornar um membro a ter aversão e não querer visitar, inclusive, nenhuma outra igreja. Tom Rainer, autor do livro, ele é escritor, pesquisador e um orador, com vasta experiência em estudos sobre o crescimento e o comportamento das igrejas. Neste livro, então, ele começa abordando os pontos de vista e de frequentadores ocasionais de igrejas. No primeiro capítulo, ele trata sobre o tema: será que somos tão receptivos e acolhedores quanto acreditamos ser? Já no primeiro capítulo, então, Tom Rainer revela muitas vezes que as igrejas acreditam ser acolhedoras, mas na prática podem não estar atendendo às expectativas e necessidades dos visitantes. Tom Rainer, ele lembra, inclusive, que a maioria dos membros da igreja se esqueceu de como é ser alguém que visita a igreja pela primeira vez. Quando Rainer trata sobre também os mitos da igreja acolhedora, ele compartilha uma pesquisa que fez com centenas de pessoas sobre a experiência que elas tiveram ao visitar igrejas. Na maioria das vezes, a resposta não foi positiva. Perguntando-lhes, então, o motivo específico pelo qual não retornaram a uma determinada igreja, eis as 10 principais respostas mais comuns que Tom Rainer ouviu. Primeiro, o momento em que é pedido que os visitantes se levantem e sejam cumprimentados foi um momento desagradável e antipático. Segundo, membros antipáticos da igreja. Terceiro, as dependências destinadas às crianças são sujas e inseguras. Quarto, não há local destinado à obtenção de informações sobre a própria igreja. Quinto, o site da igreja não é bom. Sexto, má sinalização. Sétimo, linguagem interna da igreja, o evangeliquez. Oitavo, cultos entediantes ou ruins. E nono, membros que se dirigem aos visitantes dizendo-lhes que eles estão no banco ou na cadeira errada. Décimo e último, instalações sujas. Veja, muitos fatores podem fazer com que o visitante, então, não tenha interesse em voltar. Conservação precária do prédio da igreja é um fator, falta de estacionamento ou estacionamento ruim, horários de culto desatualizados no site da igreja, membros demasiadamente simpáticos que quase forçam o visitante a ficar na igreja, principalmente em igrejas com poucos membros.
Um detalhe chocante que Tom Rainer apresenta sobre a pior parte da experiência dos visitantes é que ela acontece antes do culto começar. Isso mesmo. O visitante geralmente ele decide se irá voltar ou não já antes do culto começar. Por isso, uma igreja acolhedora vai além de uma recepção amigável na porta do templo. Ela exige, inclusive, uma cultura intencional de hospitalidade e sensibilidade aos detalhes que tornam a experiência dos visitantes positiva e memorável. Desde a preparação, então, dos espaços até o comportamento dos membros. Lembre-se, tudo deve ser planejado para fazer com que novos frequentadores se sintam confortáveis e parte da comunidade. O livro, então, Tornando-se uma Igreja Acolhedora, inclui estratégias para implementar uma cultura de acolhimento, como, por exemplo, equipe de boas-vindas e treinamento. Rainer aqui ele vai falar e sugere que a criação de uma equipe específica de recepção bem treinada para receber visitantes e a importância de investir no desenvolvimento desses voluntários para que eles sejam, claro, capazes de oferecer uma recepção calorosa e autêntica é essencial. A primeira impressão é crucial. Os primeiros minutos de um visitante na igreja definem se ele voltará ou não. A forma como a pessoa é recebida, a clareza das informações e até a disposição do espaço fazem toda a diferença. Segundo, barreiras invisíveis que afastam as pessoas. Precisamos considerar isso. Rainer diz que, e destaca que a importância de ambientes organizados, limpos e adequados para os diferentes perfis de visitantes é essencial. Pequenos detalhes como sinalização, disposição dos móveis e áreas de interação são elementos que podem transformar a percepção de acolhimento. Às vezes, coisas simples como falta de sinalização, linguagem difícil ou até mesmo um ambiente fechado podem criar barreiras para os novos visitantes. Você já parou para pensar no que pode estar afastando as pessoas da sua igreja? Uma terceira questão ainda que Rainer chama atenção é com relação à conexão pós-visita. Rainer ele acredita que o acolhimento não termina ao final do culto. Ele enfatiza a necessidade de manter contato e continuar o acompanhamento dos visitantes, mostrando, claro, interesse genuíno e convidando-os para outros eventos e atividades da igreja. Um bom acompanhamento pode fazer, então, toda a diferença para que a pessoa se sinta parte já da comunidade. E um quarto detalhe, cultura de hospitalidade de toda a comunidade. Rainer diz que o acolhimento deve estar enraizado na cultura da igreja, onde cada membro se sente, então, responsável por integrar novos frequentadores. Ser acolhedor não é apenas uma função dos recepcionistas na porta da igreja ou do pastor. Deve ser um valor vivido por todos os membros da comunidade. Então, Rainer ele acredita que a igreja pode e deve ser um ambiente que não agrade somente quem já está inserido, mas que agrade principalmente aos visitantes. Neste livro, então, você tomará conhecimento de como criar uma cultura acolhedora na sua igreja e vai saber como eliminar os pontos negativos que transformam a visita à igreja em uma experiência ruim. Você também irá aprender a melhorar cada área da igreja, aperfeiçoando o acolhimento aos possíveis novos membros. Agora pare e pense nessas perguntas que eu vou te fazer e deixe seu comentário aqui embaixo. Você já se sentiu mal recebido em uma igreja? O que aconteceu? Sua igreja tem uma equipe treinada para acolher visitantes? Que mudanças simples poderiam tornar, sua comunidade mais acolhedora? Se você quer que a sua igreja, então, seja acolhedora, este livro é uma leitura essencial ou mesmo obrigatória para você. Tornando-se uma igreja acolhedora de Tom Rainer, lembre-se, traz insights valiosos que podem transformar a sua forma de pensar a sua igreja e também ela se tornar mais acolhedora com as pessoas. E se você quer aprofundar esse tema e colocar em prática mudanças reais, não perca tempo. Adquira o livro e compartilhe esse conhecimento com toda a sua comunidade. E se você gostou do vídeo, curte aqui embaixo, compartilhe, se inscreva no canal Teologia Missional para receber mais conteúdos que vai ajudar a igreja
a cumprir a sua missão de forma relevante e também acolhedora. Deus te abençoe, boa leitura, seja tu uma bênção.